Pessoal, nesta aula nós vamos falar sobre ativação da bateria. Quando vocês entraram no site a primeira vez, manutençãodocelular.com.br, e deixaram o e-mail, vocês receberam várias aulas. Essas aulas que vocês receberam gratuita, teve uma delas que eu falei sobre ativação da bateria, sobre os estágios da bateria do celular. O estágio de tensão normal, depois o estágio de processamento e aquele estágio que não tem nada alimentado, que é o estágio mais crítico, que o celular ele não liga. Aí quando chega naquele estágio, naquela tensão, aí nós temos que fazer o quê? Remover a bateria do celular e fazer a sua ativação. Eu espero que todos tenham assistido aquela aula, nós fizemos a aula no quadro e depois teve a parte prática onde o Luiz ele mostrou para vocês bem rapidamente como fazer a ativação de uma bateria. Aí essa aula do curso, nós vamos detalhar mais o processo, nós vamos utilizar aqui uma fonte de bancada analógica, essa fonte ela é da Yashun, é uma 1501. Ela trabalha com até 15 volts a sua tensão e a corrente até 1 ampere. Para celular 1 ampere dá para trabalhar tranquilo, né, Luiz? Tranquilo. No vídeo anterior, os primeiros passos para o conserto, vocês viram aquela fonte minha Yashun a 3003 ou 303, que é 30 volts, 3 ampere. Eu utilizo ela porque, como eu faço conserto de notebook também, nós temos que ter uma tensão e uma corrente maior. Agora, se você não for trabalhar com notebook, for trabalhar exclusivamente com celular, vocês podem fazer isso, né? O Luiz, ele utiliza essa fonte, é muito boa. Você vai conseguir trabalhar normalmente. Aí nós temos aqui o carregador universal. Nós utilizamos para fazer uma adaptação para ativar essas baterias, que devido a curto na placa, acabou a sua corrente, ou a pessoa ficou muito tempo sem utilizar o celular, que chegou naquele estado crítico, ou chegou o fim da bateria, A gente vai saber fazendo essa ativação e depois fazendo os testes. Aí nós temos esse adaptador de ativador de bateria, que o Luiz ele vai passar os detalhes para vocês, que é de iPhone. Esse aqui o Luiz ele confeccionou. Ele comprou a placa, ele montou do zero esse aqui. Inclusive, ele tem projetos para comercializar isso aqui. Depois ele vai estar explicando para vocês, se ele vai estar comercializando ou não. Pelo que ele falou comigo, ele tem uns projetos para confeccionar essas placas para o pessoal estar comprando, para reduzir o tempo que vocês iriam para pesquisar, tudo fazer, que é um pouquinho mais complexo. E tem a bateria ali, diversas baterias comuns, nós colocamos no universal, e outras que nós precisamos utilizar esses adaptadores aqui para fazer a ativação. Então preste bastante atenção que o Luiz vai dar início a esta aula, ok? É isso aí, pessoal, vou passar para vocês agora um pouco sobre ativação de baterias, muitas vezes o celular chega com problemas que não está ligando, tal. Primeiro procedimento é ver se tem carga na bateria, Então, vendo se tem carga na bateria ou não, acaso não tiver, suponhamos que seja um celular Samsung desses de baterias comuns, de 4 polos ou de 3 polos, a gente vai identificar os polos positivos e negativos, vai usar um adaptador desse, é um adaptador comum, seria, no caso aqui, é um carregador universal. Você nem precisa do circuito dele, a única parte que você vai usar dele é essa garras aqui, essas garras. Então você, se quiser desmontar, se tiver um velho queimado, isso pode usar também, que não tem problema. Então você pode tirar todo o circuito dele, que você vai usar somente isso aqui. Geralmente ele vem com uma tampinha aqui, você remove a tampinha, então você coloca a bateria na posição, memorizando aqui qual posição está o positivo e qual posição está o negativo. Aqui nós vemos que o positivo está nesse lado, o negativo desse, e a gente vai ligar. A gente não sabe se essa bateria tem carga ou não, então a gente vai ligar a bateria na fonte. Quando ligar, a fonte já vai dizer quanto que ela tem de carga, Aqui no caso 3.6 volts. Essa corrente, essa tensão não consegue ligar um celular. Então,
provavelmente o cliente chegaria, seria o caso do cliente chegar, ó, meu celular não está ligando, provavelmente seria defeito na bateria ou curto na placa, que seria o causador dessa descarga na bateria, né? A gente vai aumentando gradativamente, né? Quando passar de 3.6, que era a corrente da bateria, ela já vai começar a... né? Então você vai aumentando gradativamente. Corrente foi para 1, né, Luiz? 1 ampere. 1 ampere. Quando né? a corrente ela aumenta bastante, é que tá crítico, né? Isso, se aumentar demais aqui, a fonte vai... Entendeu? Então, por isso eu tenho que aumentar gradativamente. Eu não posso simplesmente chegar e aumentar aqui até o final. Então a gente vai aumentando a 0,800 mA até chegar a 1 ampere, né? Então a gente vai aumentando, deixa uns 5 minutinhos. Daqui a pouco você vem dar mais uma carguinha nela. E é isso. O processo das outras baterias de 4 polo também é o mesmo. Só que o que acontece? Qual a mudança? A mudança aqui é no polo negativo, né? Positivo, 1, 2, 3, terceiro, negativo. Então a gente, geralmente essas baterias elas são bem identificadas, né? Mas aqui a gente já dá pra ver que é positivo e negativo. O penúltimo aqui, não o último, o penúltimo. Nos casos da de 3, geralmente é o último, né? Aqui é o terceiro, penúltimo. O processo é o mesmo, né? Mesmo processo. A gente põe a bateria aqui no sentido que você consiga saber qual a posição que ela tá. Essa aqui ela tá me dizendo que já tem carga, porém nós não sabemos quanto que ela tem de carga, né? A gente vai deixar ela a fonte numa voltagem baixa, né? Porque se eu deixar numa voltagem alta, por exemplo, vamos supor aqui, vamos por 4.7 já. Ele vai... É porque essa tem carga. Se a casa ela não tiver, vai acontecer isso, ó. Entendeu? Então vamos fazer o seguinte, vamos deixar numa voltagem baixa e vamos ligar, né? Aqui tá me dizendo que tá 3,9. A gente vai aumentando, fazendo aquele mesmo processo gradativamente, né? Cada 5 minutinhos você vai lá, põe mais um pouquinho de corrente e aí assim por diante. A tensão máxima, Luiz, que no caso desse processo, eles vão pegar uma bateria, você tem que ter bastante paciência. A tensão máxima aqui, qual que... Assim, a última tensão que nós jogamos, qual que é? Então, essa bateria, no caso, ela é uma tensão de corrente, ela tem 1540 mA, né? Ou seja, 1 ampere, um pouco mais de 1,5 ampere, né? Então aqui a nossa fonte ela é de 1 ampere, né? Então, se a gente ligar ela aqui e for até 1 ampere e deixar sempre até 1, tem fontes que não aguentam chegar até 1, então o ideal é sempre jogar uma corrente de 800 mA, né? E aí ela vai baixando, conforme vai carregando, ela vai baixando assim, ó. Aí você vai lá e joga mais tensão. Mais aumentando tensão. A tensão Isso. Conforme a corrente for diminuindo. Conforme a corrente for diminuindo, né? Isso serve para os outros também. Nesse caso aqui, eu tenho esse aqui, André, que ele é específico para iPhone, né? Ele tem todos os iPhones, desde o iPhone 4 até o iPhone 6S, 6S Plus, né? Então, quando você pluga ele na fonte, ele já dá a tensão, né? 4.48, 4. Né? Então ele já tá me dando a tensão aqui. Quando eu coloco uma bateria, no caso essa aqui é do 4S. Se eu desligar a fonte, ela já tá 3.8 volts, né? Então aqui ela vai aumentar a corrente gradativamente também. Vou ligar a fonte, injetar corrente. Então, pessoal, é isso. Ela já vai, esse ativador já tá me mostrando corrente e tensão, né? Então aqui vai, conforme eu vou aumentando aqui, ele vai aumentando. Conforme a bateria vai pegando carga, isso aqui vai diminuindo, né? E aí eu vou injetando mais tensão nela. Acontece
Também com as baterias do 5S, essa aqui também já está carregada. 5S, eu não sei se vocês conseguem ver. Aqui ela tem todos, né? 4G, 4S, 5S, 6S, 6 Plus, 6S, 5G, 6G, 5G, 4G de novo, 4S, 5S. Então ela tem dos dois lados, ela tem adaptador para as baterias de iPhone. Aqui é o que acontece, se eu jogar 5 volts, por exemplo, aqui ó, 5 volts, esse 5 volts ele não tá indo direto para a bateria, tá? Ele tem um circuito aqui que ele regula essa voltagem aqui e aí não vai direto para a bateria, entendeu? Então é isso. Então esse circuito ele é protegido, né? Ele tem o diodo de proteção, né? Ele tem aqui fusistor, né? Então ele não passa 5 volts direto para a bateria. Então não vai ser aplicada uma tensão de 5 volts diretamente na bateria. Chega aqui, ele faz todo um processo de mandar apenas a tensão e corrente necessária que a bateria precisa para ir carregando, né? Tem essa aqui também do... De iPhone também? Essa também de iPhone, essa iPhone 5G, né? Essa foi o 5S. Essa aqui foi o 5S, essa 5S, essa aqui 5G. Qual a diferença? Vou mostrar para vocês as diferenças das baterias, né? 5C, ó, bateria 5C e 5S, elas usam a mesma bateria, essa aqui, ó. A do 5G, a diferença é no conector de carga, no conector da bateria. Ele é mais largo, ele é maior. Então essa 5G, né, a gente olhando assim, a gente já consegue ver que esse é maior do que esse. Então essa 5G, né, para vocês ficar mais fácil de identificar uma bateria, de repente tem uma bateria aí largada, ou você tira a bateria e às vezes acaba misturando com outra. Então a do 5G sempre é a mais larga, do 5S ou 5C a mais estreitinha. As do 4S tem 2 furinhos, né? As do 4 é que eu não tenho uma do 4G. Do 4G eu não tenho uma agora, mas a do 4G tem apenas um furinho desse lado e aqui não tem. A do 4S tem 2 furinhos, né? A do 5G, vamos colocar ela aqui no nosso ativador. E aqui ela não mostra nada, ela não tem nada de carga, não tem tensão nenhuma, ó. Então essa aqui é uma bateria que a gente vai jogar, injetar corrente nela aos poucos, né? Acho até que essa bateria nem tá pegando carga. Essa aí morreu. Essa bateria, pessoal, ó, é um exemplo de bateria morta. Você vê que eu joguei tensão nela aqui, ó, cheguei a 4 e ela não aumentou a corrente. A corrente dela, ó a diferença, ó. Se eu colocar uma bateria boa, ela vai aumentar a corrente aqui gradativamente, ó. Vou tirar, não vou nem mexer aqui na fonte, vamos só. Então essa bateria, ela também estava totalmente descarregada, né? Tá com 2.9 volts. E aí ela não tá me dizendo que tem corrente, mas quando eu ligar a fonte, ela vai mostrar a corrente aqui. Então ela tá absorvendo carga, ela tá conseguindo carregar, né? Essa aqui essa outra não, essa outra bateria aqui é uma bateria morta. Por mais que eu jogue aqui, ó, ela não vai receber carga, tá bom? Essas são as de iPhone e aí eu tenho a próxima para mostrar para vocês, que são as dos Moto G. É isso aí, pessoal, vou mostrar para vocês agora a ativação das baterias do Moto G. Lembrando que a bateria do Moto G1 e Moto G2 é a mesma bateria, tá? Elas são a mesma bateria. A diferença é que o Moto G2 tem essa proteção aqui, né? Esse adesivo aqui dourado, mas é a mesma bateria. A identificação delas
é a mesma, tá? Eu tenho aqui essa bateria do Moto G2 no caso, e eu tenho esse ativador. É um ativador que eu confeccionei, né? Devido à minha dificuldade de ter que ficar adaptando as pontas aqui, né? Ficar colocando uma no lado, outra no outro. Eu já fiz esse adaptador, porque na época eu não tinha esse, né? Eu não tinha esse, e até mesmo esse não tem do Moto G, né? Então eu fiz esse aqui com dos iPhones 4G, 4S, 5G e 5S, e fiz uma do Moto G. E esse aqui eu uso só para Moto G. Funciona da seguinte maneira: você coloca, conecta a bateria normalmente, e aqui ela já tem, se ela tiver carga, já vai acender o LED, né? A luz piloto. E aí a gente vai fazer o que? Eu tenho aqui o polo positivo e tenho o polo negativo da bateria. Então eu vou ligar aqui e ela me mostra lá que ela tem 3,7 volts. Aqui eu vou aumentando, mesmo processo que a gente fez nos anteriores. Vai aumentando a fonte. Isso aqui não carrega de uma vez, tá, gente? Você tem que ter em mente que precisa um pouco de paciência. Então, se o cliente chegar, de repente tiver com pressa, você fala se ele não quer dar uma voltinha, se quer esperar e tal, até você uns 10, 15 minutinhos para você conseguir carga na bateria dele para estar testando, tá? Então é isso. Vai aumentando a tensão. Vai aumentando a tensão, né? Sempre olhar a corrente. Conforme a corrente for diminuindo, você vai jogando mais tensão. Exatamente. Conforme a bateria vai carregando, a corrente vai diminuindo. Tanto aqui quanto nas digitais. A digital também a corrente vai diminuindo. Aí aqui a gente vai deixar até um pouco aí para vocês verem, ó. Então, pessoal, esses procedimentos é o caso de você estar cobrando mão de obra, né? No caso do Moto G, você precisa abrir, você vai gastar o seu tempo, né? Vai remover a bateria e tal, então você precisa, você cobraria o valor da sua mão de obra. Eu cobro em torno de R$40, né? 30, R$40 para abrir o Moto G e fazer esse tipo de serviço. Por quê? Porque eu estou disponibilizando o meu tempo. Existe risco, né? Todo celular que a gente pega, a partir do momento que o celular entra na nossa assistência, a responsabilidade é nossa, né? Então qualquer dano, qualquer inconveniente que venha a acontecer com esse aparelho, a responsabilidade é da gente. Então é por isso que eu cobro para fazer essa ativação. Cobro em torno de 30, R$40. Do iPhone também, mesma coisa, né? Do iPhone também é a mesma coisa. Cobro em torno de 30, R$40. Por quê? Porque precisa abrir o aparelho, né? E a gente vai tá cobrando esse valor pro cliente, se ele aceitar bem. Se não, a gente tem que valorizar, né? Vocês estão investindo o tempo de vocês também, o dinheiro de vocês, e é para ter retorno, né? Assim como eu investi tempo e estou investindo meu tempo, eu preciso de retorno. Então não adianta o cliente ficar de cara feia. A gente tem que cobrar, tem que valorizar o nosso trabalho, tá bom? Aqui já viu, ó, tava em torno de próximo de 1 ampere, né? Já viu que já baixou bem. Então essa bateria ela já pegou um pouco de carga. Se eu aumentar de novo, ela vai aumentar e vai diminuir até chegar a um ponto que ela vai estabilizar nesse ponto e não vai mais receber carga, vai ficar daquele jeito. Isso demora em torno de uns 10, 12 minutinhos. Tá bom, pessoal? Então é isso que eu queria falar hoje para vocês sobre bateria, né? É bem importante a gente tá atento a esse tipo de defeito, tá atento na hora que chegar um aparelho, para você saber identificar se é a bateria ou não. E esses procedimentos que eu mostrei para vocês hoje pode ajudar bastante você na hora de você fazer passar um diagnóstico para a pessoa, passar um orçamento para a pessoa. De repente é só a bateria descarregada, tal, e aí você já consegue resolver o problema dela ali na hora. Tá bom, pessoal? É isso aí. Obrigado por ter assistido. Até o próximo.